Fala pessoal, eu sou René da SharkDev e nesse vídeo eu vim falar especificamente sobre o cadastro de recursos do tipo de coleção na extensão gerenciador de recursos. Então, o recurso de exemplo que é referente ao tipo de coleção é o recurso de cidades, que foi apresentado no vídeo de apresentação. Então aqui, como que a gente teve aquela personalização de forma que a gente tem essa tabela com os dados personalizados. Quando eu vou cadastrar um item, eu tenho o modal com os campos já pré-definidos ali para mim, para que eu não consiga errar, não consiga sair do padrão do JSON, que eu consiga editar um dado perfeitamente. Como que isso é feito? A gente tem uma estrutura que a gente pode ver aqui especificamente do tipo de cidades aqui, né? Aqui pelo editar, que a gente vai ver aqui. A estrutura tem o nome, que é um nome visual, que é utilizado aqui na extensão. Esse nome ele não vai lá para os dados do recurso, mas é uma forma de identificar ele aqui na extensão. A chave é o que eu tinha falado lá no vídeo de apresentação, que essa chave é utilizada aqui nos recursos para a gente conseguir capturar esse recurso depois. E a gente tem também o tipo do recurso. Aqui a gente está falando de coleção, mas a gente poderia falar do tipo único também. Tá? É, Depois a gente tem a parte principal aqui, que são os campos. Aqui nós temos, delimitado aqui por essa borda aqui, três campos. O primeiro campo, um campo de nome, que tem a chave name, do tipo de texto. Então, quais tipos a gente tem? A gente tem o tipo de texto, um texto normal, um texto aberto, seleção, onde a gente vai mostrar, eu vou mostrar aqui inclusive no próximo campo, onde a gente tem um campo de seleção para a gente selecionar alguma das opções. Acaba gerando uma string, é um texto no JSON, mas aqui a gente não tem um campo aberto, a gente tem algumas opções. Uma lista de texto para gerar um array de textos. Uma lista de objetos para gerar um array de objetos. A gente pode fazer um exemplo aqui. É um tipo de switch, um on-off, para ter um tipo booleano no JSON. E um tipo de arquivo, que a gente consegue subir um arquivo, a gente sobe isso para a estrutura de arquivos da Blip, e ela retorna para a gente um link, e esse link vai ser colocado em forma de string ali no JSON, certo? Então, no primeiro a gente tem um tipo de texto, no segundo a gente tem um exemplo aqui de estado com a chave state, o tipo de seleção. Então a gente colocou aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente pode adicionar outros exemplos aqui. Né? Então, por exemplo, a gente pode colocar Espírito Santo e a gente vai ter mais essa opção lá na hora de cadastrar um item. Vou cadastrar a cidade, tá, essa cidade é de qual estado? Então aqui é um exemplo prático de coisas que podem acontecer bastante. Vamos dizer que a gente tem um menu de cidades, algum momento que a gente apresenta algumas cidades que aquela empresa está presente, por exemplo. Então a gente pode deixar isso aqui e o nosso cliente ele nem precisa entrar no builder, ele nem precisa entrar nos recursos e alterar um JSON. Ele pode vir aqui e alterar por aqui de uma forma bem amigável, bem fácil, tranquila. E aqui no último campo a gente tem um exemplo é, um campo disponível, no caso aqui, com a chave active, do tipo on-off. Ou seja, a gente sempre vai ter uma chavezinha ali para dizer está disponível ou não. Eu poderia colocar aqui ativo, poderia colocar várias coisas. Então aqui a gente tem uma estruturação que, quando ela foi feita, na hora que a gente vai cadastrar alguma coisa aqui, ela segue aquelas regras que a gente acabou de criar. Então, a criação de novo recurso é muito simples. Eu posso cadastrar um novo recurso, exemplo de recurso de coleção. A chave exemplo coleção, por exemplo. Tipo do recurso coleção. E vamos dizer que a gente tem aqui um título, teste 1, título de teste, a chave título teste, do campo texto.
E a gente vai ter também um segundo campo de teste, que a gente tem campo teste do tipo on-off. Então, uma coisa bem simples, a gente vai cadastrar. Quando a gente entra aqui no acessar dados, a gente não tem nada, nenhum item cadastrado até o momento. Mas a gente pode cadastrar um novo item e ele já vem com aquela estrutura que a gente acabou de criar. Qual que é o título de teste? Exemplo. Ele está ativado ou não? Vamos dizer que sim. E a gente tem o dado cadastrado. Posso cadastrar mais. Exemplo 2. Ele vai estar false. Então a gente tem isso aqui. O que significa esse campo esse switch aqui? Significa que esse campo ele vai estar bloqueado ou desbloqueado, se ele vai estar ativo ou desativado, como é que vai estar? Na verdade, isso vai de acordo com a criatividade, a necessidade do desenvolvedor, do time de desenvolvimento. Aqui a gente tem um exemplo que, na verdade, ele nem é muito real, né? Segundo o campo de teste. Mas se a gente pegar aqui nas cidades, a gente tem o tipo que é o disponível. Vamos dizer que lá no meu builder eu vou puxar todas as cidades e eu vou filtrar só pelas cidades que estão disponíveis, que estão com Active True. Então eu não apresento lá no meu texto ou no meu menu as cidades que estão desativadas, que meu cliente desativou, por exemplo, que alguém aqui dentro da minha empresa desativou. Então a gente tem uma estrutura assim. Dentro de todos esses tipos, eu vou continuar editando esse cara aqui. A gente tem outros tipos de campo, né? Então eu tinha passado para vocês aqui: texto, seleção, lista de texto, lista de objetos, on-off, arquivo. Vamos dizer que a gente quer uma lista de objetos. Aqui a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. É uma estrutura recursiva. Então a gente consegue criar novos objetos dentro de um novo array. Então vamos dizer que a gente tem aqui um campo de parâmetros, por exemplo, e todos os parâmetros ele vai ter nome do tipo de texto e ele também vai ter valor do tipo texto também. Se a gente adiciona, se a gente for lá ver, a gente tem, vou editar um que a gente tem aqui. A gente tem aqui parâmetros, nenhum item, e a gente pode adicionar um novo. E se vocês lembrarem, eu acabei de criar com dois campos, nome e valor, ambos do tipo texto. Então eu posso ter aqui teste 1, teste 2, posso adicionar outros. O que eu estou fazendo? Adicionando um objeto, que esse objeto tem dois atributos, duas chaves, name e value. E aí eu estou adicionando, quando eu clico em adicionar, eu estou adicionando mais um objeto naquele array. Então, teste 3, teste 4. E aqui ele já está falando que existem dois itens naquele array, naquele parâmetro. Se eu vier aqui e atualizar, vocês vão ver que a estrutura ela continua a mesma. A gente tem a estrutura do JSON ainda, a gente tem a estrutura de um objeto, que a chave parâmetro, a chave parâmetros que eu criei ali, ela vai trazer um array de objetos. E esse array de objetos ele vai respeitar aquela regra que eu criei, que ele tem dois campos, vai ter dois atributos dentro de cada um dos objetos. Enquanto carrega aqui, vou mostrar para vocês, cada campo vai ter o nome e o valor. Na verdade, quando a gente vem aqui, a gente tem as chaves dele, né? Name e value, certo? E se a gente vier aqui para ver como é que está feito esse JSON, vamos entrar aqui no que a gente acabou de criar, exemplo coleção, e a gente tem itens do título teste exemplo, campo teste true e os parâmetros que a gente acabou de preencher. Então aqui a gente tem uma estrutura que entrega para a gente um array, certo? E esse array ele vem dentro de um campo itens e a gente consegue puxar isso de uma forma bastante simples
na API, no Builder. A gente teve aqui um facilitador para gerar esse array para a gente. Muito obrigado.